Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Ciências, esse podcast onde a gente cria um ambiente seguro e acolhedor para falar de assuntos que são tão importantes pra gente, como o veganismo, os animais, o meio ambiente, a saúde. E eu não apresento isso aqui sozinho, eu tô do lado do Ricardo Laurino, essa pessoa maravilhosa. Agora a gente entrou num ritmo bom, né? Maravilhoso. Agora No Rio a de gente Janeiro, segue né? mesmo, Tive que exato. trazer esse homem pro Rio de Janeiro. Exato, mas pra praia nada, né? É pro melhor estúdio. não. É isso, então trabalhar, tá bom, né, Ricardo? tá certo. É isso aí, pessoal. E como a Valentina falou, a gente sempre recebe convidados incríveis. E hoje, Heitor Martinez, grande ator, consagrado, que está aqui nos dando o prazer de bater um papo com você sobre vários temas. E quero te agradecer de estar aqui com a gente, Heitor. Obrigado, viu? Eu que agradeço, já estou aqui olhando esse café da manhã inacreditável, incrível. E espero aprender muito com vocês para a gente tocar esse assunto tão importante, essas pautas tão importantes para informar as pessoas, né? Pô, que legal, obrigada que por ter legal. vindo. E já que você falou do café, o nosso café da manhã aqui é do Teva Deli. Queremos agradecer os nossos patrocinadores. Teva Deli, assim, a gente te ama. Agradecer a Arcasberg que tá aqui com a gente também, a Vale da Mídia, a Open Kitchen. Obrigada a todo mundo que faz isso aqui ser possível. E você que tá assistindo, obrigada por estar aqui com a gente. Então vamos lá. Heitor, antes de entrar no veganismo a fundo, eu tô muito curiosa pra saber se você... Eu acho que você, pelo que eu li, você já parou de tentar entender, mas você é conhecido por fazer antagonistas, fazer papéis de personagens maus. Como que isso se deu? Desde o início da sua carreira, você foi colocado dentro desse estereótipo? É algo que você gosta, é algo que você busca fugir? Eu nunca fiz antagonista, meu sonho é fazer antagonista, então eu quero ouvir um pouco desse seu lado, desse mundo pra você. Bom, na verdade, a primeira caixinha que me enquadraram foi de galã. E aí eu sempre tentei fugir do galã. Porque, assim, o que eu fui entendendo ali dentro dos personagens que me davam é que eram personagens muito retos, muito sem questões, né? Mas fui aprendendo com eles também, né? Mas a minha virada se deu quando eu tinha feito um mocinho, assim, tal, pai de família, na novela da Record, e logo depois fui escalado para fazer outro, muito parecido. E eu já comecei a me rebelar, fui conversar com os diretores, falar que aquilo ia se repetir, eu não estava muito feliz e tal. Eu fui lutando para tentar buscar outro papel. A história é até interessante de conquista mesmo, assim. Eu queria um personagem, eu falei com o diretor, ele falou, não, esse vai ser do Marco Rica. E se ele não topar, o Marcelo Serrado vai pegar. Aí eu falei, mas qual vai ser o que o Marcelo Serrado está fazendo? Ele falou, não, o marginal, o dono do morro, o traficante. Eu falei, então, se ele for para lá, eu posso ficar com ele? Pode. Jogada de xadrez. Foi. Tipo, mexeu as peças. E assim aconteceu, e foi um divisor de águas mesmo na minha carreira, que foi o Jackson, de Vidas Opostas, que é uma novela de grande sucesso. E a partir daí, eu só fiz vilão. E aí você curtiu a ideia, pelo Adorei. jeito. Porque é mais profundo mesmo o vilão, né? Tem mais camadas, é multidimensional, você pode ir para vários lados, é bem interessante. Cara, o Darth Vader fez escola mesmo. Um grande vilão. Exatamente. Darth Vader. Não, muito bom. E a Valentina falou antes de... Eu quero saber se antes de qualquer coisa a gente já pode começar eu já tô a comer. Comendo, né? Desculpa, a gente pode abrir isso, né? Porque a gente começou falando isso. Vai começar logo. Já comecei. Então, está aberto o momento da gente se deliciar. Vamos lá. E a gente vai tentar falar um pouquinho, às vezes, para você poder comer, porque senão você não vai poder comer. Tá bom. Mas você quer continuar nesse Não, nesse eu quero depois. Vamos lá, um grande ator aqui, com certeza. Eu vou pegar tudo que eu Com certeza. A gente está gravando aqui de manhã, eu não tomei café, Pô, porque eu gosto de tomar café mais tarde, assim, eu não prefiro ficar em jejum e tal. Mas aí você vai ter que quebrar o seu jejum agora, fica à vontade. Ainda nesse mundo artístico, você acha que
para se fazer um bom vilão, né? Ser um bom antagonista, um personagem verdadeiro e complexo. Você se viu sendo obrigado a olhar para lados seus que às vezes a gente esconde ou a gente ignora, assim, esse nosso lado sombra, ou se não, lados nossos que a gente na sociedade acaba ignorando ou fingindo que não existe porque a gente precisa ser aceito? E aí você acha que seu trabalho enquanto ator te permitiu dar vazão a essas partes ruins nossas? Sim. Quanto a dar vazão, sim. Mas quanto a olhar os lados sombrios, não. Eu sempre olhei. E é óbvio que a gente vive em sociedade, a gente tem que seguir um padrão de conduta e não revelar, né? Não expor os nossos piores buracos emocionais e físicos e tal. E a arte permite que você exponha isso, né? Exponha, inclusive, para mostrar para os outros que isso existe, que nós não devemos nos assustar com isso, porque somos complexos, né? Somos seres complexos. Então, realmente foi importante para mim, para minha carreira, para minha caminhada humana mesmo, tomar consciência disso, me alimentar disso, entender, mas é difícil se livrar também, né? Cada personagem desse, quando acaba, você tem que fazer uma limpeza, um entendimento do que aquilo faz parte de você, mas é outra pessoa. Isso é muito importante. A gente, como diz o poeta, não leve o personagem para a cama. É a gente se dividir disso, fazer esse entendimento. Você empresta muito para o personagem, mas não é você. Às vezes é cruel até e doloroso tocar em certas feridas, mas é um trabalho acima de tudo. E é importante ter essa consciência da divisão entre você e o personagem. Bom, você já ir se preparando, né? Porque você falou. Eu quero muito fazer antagonista. Eu sempre sou colocada. E é bom te ouvir, porque acho que eu me encontro nesse lugar de buscar. Eu acho que para construir uma carreira você precisa aprender a falar não. Né? É isso para personagem, se você quer construir tal coisa. Sim. E eu sou sempre colocada nesse lugar da mocinha, da boazinha, da virgem, da querida. E a gente sabe que é um meio difícil, então é muito bom estar trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer construir... Eu falo isso pra mim mesma, né? Se a gente quer construir uma carreira e se desafiar, porque eu acho que é isso que me move muito também. Eu não quero fazer o que eu já conheço, eu quero descobrir novas coisas e me colocar à prova. Então, aprender a falar não, né? E eu achei muito inspirador mesmo. Ter essa coragem de, talvez, eu perca o papel garantido, mas não quero fazer mais do mesmo. Isso não foi nenhuma coisa consciente. É importante a gente ter consciência dos passos, mas nesse caso específico foi um impulso mesmo de, cara, assim, eu vou fazer o mais do mesmo e daqui a pouco eu vou estagnar. E fazendo os vilões é engraçado. As pessoas perguntam, pô, não enjoa e tal. Eu falei, não. Agora eu tô realmente colocado numa caixa mesmo, que é o antagonista. Mas eu gosto. Eu gosto. Ó, eu vou fazer um link desse espectro que a gente está falando, do ator com personagem. E para nós, eu não sou, né, ator, não sou da arte, apesar de ser um grande baterista uma vez por ano no VegFest, que rolou, quem foi lá viu, quem não foi, só o ano que vem. Sinto muito. Mas é muito comum a gente falar sobre a arte abordando temas que são temas atuais ou até mesmo temas que de repente vão ser futuros assuntos que vão tocar a sociedade e tudo mais. E aqui falando um pouco do nosso tema, Heitor, o movimento vegano, ou o movimento de amplo respeito aos animais, ou o movimento de uma nova consciência, de uma nova forma de lidar, não só com o alimento, que está uma delícia, né? Não só com a alimentação, mas também das nossas escolhas e tal.
vem crescendo. Mas eu, particularmente, e aí talvez misture a minha expectativa em relação a isso, eu ainda sinto falta desses assuntos, de repente, começarem a mergulhar mais a fundo nessas, né, nas grandes produções ou teatro, né, onde se fala sobre a necessidade da gente ter coragem de olhar para nossos hábitos, ver que eles fizeram sentido numa época, hoje em dia eles já precisam ser renovados, repensados, os costumes, as tradições. Como é que você vê esse papel da arte como um todo e também do ator, da atriz, nesse processo que geralmente é provocado não só pela arte, mas também pela arte? Eu faria uma separação entre, assim, porque o ator e a atriz, nós somos indivíduos, né? Aham. E esse movimento é muito corporativo. Nossos hábitos foram criados pela indústria, né? Assim, se houver algum movimento, e acho que só com muita união, e esse programa e vários outros são fundamentais, que essa pauta cresça e crie um interesse, de alguma maneira, para vender, porque eu acho que a gente não consegue, infelizmente, a gente tem que estar inserido no mercado. Aham. Há uma possibilidade desse tema ser discutido em obras de arte, em cinema, em teatro e televisão. Mas você tocou num ponto muito importante, essa coisa do hábito, né? E eu acho que é isso. Nós fomos forjados pela indústria da carne, do leite, a, a criar esse mito da proteína animal e que a gente nem se percebe, né? Inclusive, acho que é difícil até dialogar. Quando a gente começa a conversar ou tocar em algum assunto, é muito certo ou errado. A gente, como vilão, né? A gente tem poucas camadas, né? Ou é isso ou não é. É muito difícil conversar. Assim, na minha experiência pessoal, eu me lembro com 4 anos de idade. 4. 4. Tem história aí, hein? Chegar em casa, porque eu tinha ouvido falar, chegar para um amigo meu na casa de rua, assim, tal, e falar, cara, eu descobri que não é só a carne que faz ficar forte, o leite também. Você falando isso. Tinha me falado e o Aham. leite fazia ficar forte. Então, essa ideia, né, da proteína animal que te leva e tal, te conduz, é o caçador. E aí eu fui para casa correndo, peguei um copão de leite, assim, desse tamanho, assim, e virei. E botei para fora imediatamente. Eu Não conseguiu. achei horrível. Você não tinha o costume de... Não. E aí vem o achocolatado e pum. E acabou. Eu tomava 1 litro de leite por dia. Caramba! Brabo. Cresci à base de leite. Então, essa questão, assim, nós somos forjados por isso, por esses hábitos que são muito difíceis de combater, realmente. Sim. Muito difíceis. E acho que a arte tem um papel importante em várias pautas e seria interessante. Isso não é uma questão que eu nem parei para pensar muito, mas você colocou e eu vou pensar. Para a gente discutir sem muitos maniqueísmos, né? Aham. Sim. E sem medo de tocar no assunto. né? Exato. É o que tem, nossa, parece um... Exato. Não se Bicho pode de- falar sobre isso É, em e o- determinados ambientes. A gente tem muita questão sobre clima, sobre até direito dos animais, a gente vê algumas coisas. Mas a palavra veganismo nos coloca numa... É proibido, né? Proibido, assim, você não vem falar desse negócio e tal, e como se fosse um ser de outro planeta, e é estranho mesmo. Aham. E como é que é a sua história? Que você falou que tem muitos. Você passou por muitos momentos, né? Como é que foi esse processo de entender o que tem por trás dessa indústria da carne e do leite que você falou? Sua história no vegetarianismo, por onde passa isso pra você?
assim, passa por eu sempre achar que tinha alguma coisa errada. Desde sempre. Eu saía da calçada quando passava perto de açougue. Olha. Eu tinha Mal-estar. Mal-estar. Caramba, hein? Do cheiro e da figura ali, daquelas carnes penduradas. Mas você bota fogo na carne e você come, né? Uhum. E é saboroso. É. Eu não como, eu já tive vários momentos de não parar de comer carne. Agora eu estou há uns 6 anos sem comer e acho que agora veio para ficar. Mas eu posso dizer o seguinte, eu gosto ainda. Eu também. Eu não tenho essa... Muitos gostam, que pararam, gostam, né? Eu não, Eu gosto sabe, também. eu sei aquilo tem um caráter emocional, de formação, de você estar comendo aquele sabor, aquilo te remete a muitas coisas. Mas eu não consigo mais. Mas, voltando à história, foram vários momentos de parar, eu sempre soube, mas nunca não tinha uma informação, não tinha alguém que me levasse para algum lugar, ou não procurava, ou ficava tranquilo, porque a gente vai vivendo e vai levando, e se aquela questão não buzina muito forte, você vai tocando. E todo mundo tá junto, E né? vai, Você fala, você está seguindo o rio, Uhum. mas tem alguma coisa. Até que um dia, eu fiz faculdade de jornalismo na UERJ, no Rio de Janeiro. E lá teve a Semana do Bem-Estar, que era uma reunião com várias palestras, oficinas de respiração, culinária, medicina chinesa, milhões de legal. coisas. Foi interessantíssimo. Legal. Eu me inscrevi, porque eu já tinha um pouco desse interesse. E a partir dali, eu fiz umas oficinas de respiração impressionantes, eu comecei a ampliar os horizontes, assim, e tal. E caiu na minha mão o livro da Sônia Hirsch. E aí eu comecei a ler, mas aí é muito engraçado, porque a gente vai meio louco, né? Então eu fiz a sopa de arroz do Pai José. mergulhou em tudo. E carne de soja e tal, e não deu. Porque, assim... Foi aquele ímpeto só, né? eu fui... Não teve um... Sim, tive uma recaída em pouco tempo. Assim. Uhum. A sopa ficou horrorosa. Não era do Teva. Não. O Teva... Falando do Teva, quero agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, o Teva Deli, que é esse restaurante maravilhoso. Tem o Teva e tem o Teva Deli, a gente ontem foi jantar no Teva Vegetal. Agradecer a Arcas Ber, que é uma marca de calçados veganos. Como assim calçados veganos, Valentina? Segura Como aqui assim? os nossos calçadinhos veganinhos. Quer explicar Isso hoje? aqui pro Rio de Janeiro é maravilhoso, gente. Olha isso. Eu, quando Gi, nós vamos morar aqui no Rio, pelo menos... Bom, se ela ouvir O seu filho tá louco pra vir morar pra cá, né? eu Então mandei você pra ele não uma promete foto, coisa que você não vai cumprir. É verdade. Quando eles Ó, vierem pra ó. cá, ó... Gente, esses sapatos são... Você tá com ele hoje, o seu? Sempre. São sapatos super confortáveis, veganos, então não tem nenhuma Você me crueldade ferrou animal. pra eu mostrar, né? Não precisa, tá Ah, tudo então tá bem. bom. Você não vai botar o sapato em cima da mesa? Eu Você ponho, respeita, não a tô gente nem tá aí, eu comendo. ponho. Não, mas tá limpinho. É Tá vegano. limpinho. E eles são veganos super confortáveis, então assim, dá pra você estar lindo, estiloso e não ter nenhuma crueldade animal. E se você quiser ver os outros modelos, você pode entrar no site www.arcasber.com.br. Agradecer... O que foi? Eu ia falar que colocar o pé na mesa traz a vitamina S. Que vitamina é essa? A vitamina sujeira, que é importante também para Pra dar criação uma... de anticorpos, né? exato. Tem que se defender. O corpo tem que aprender a se Então defender. não tem problema colocar uma vitamina S na mesa. Tá bom. E aí Brincadeira, hein? agradecer... pelo amor de Deus. Agradecer ao Open Kitchen, que tá sempre com a gente, a Vale da Mídia também. Mas desculpa, eu te cortei. Você tava falando de que você teve esse primeiro e aí você sim. recaiu A rápido. sopa deliciosa, Nossa. a soja sabor ração. Então, eu fui fazer aquela soja estrogonofe, aí a soja, essa proteína mais grossa, uns pedação grande assim. Nossa, é muito Típica ruim, pra estrogonofe, cara, né? muito ruim. Eu achei péssimo. Aí foi a primeira recaída e tal. E aquilo foi me acompanhando. Às vezes eu parava,
diminuía, sempre incomodado. Mas aí, assim, tudo vai evoluindo, né? Então, a gente vai encontrando alimentos mais bem feitos. Teve um momento que eu posso também destacar, eu fui numa festa Hare Krishna. E eles sempre servem, né? Um banquete, assim, espetacular. E era vegetariano. E aí eu conheci a coxinha de jaca. Nossa, aí apaixonou. Eu fiquei realmente muito É impressionado. incrível, né? Muito impressionado. Porque, assim, a jaca eu não suporto. Eu também. O cheiro pra mim me dá um negócio. Não suporto. Eu estudei numa escola no Horto, aqui no Rio de Janeiro, que tinha uma jaqueira e caía sempre, espatifava, e vinha o cheiro, e aquilo lá me incomodava. ficava. Tá. Quando eu provei aquilo, a pessoa falou, de que é? Eu falei, frango. Não, a gente é vegetariano. Fiquei muito impressionado, comecei a ir atrás. Aham. Então, são essas coisas que vão caindo na nossa frente, a gente vai, se tiver interesse, porque tem gente que não tem o menor interesse, Sim. e tá tudo certo. É um caminho individual, mas de organização coletiva. E aí, a partir daí foi uma coisa atrás da outra, e aí eu acho fundamental ir para a cozinha também. Você teve esse momento? Tive. E vai bem? Vou bem. Aí, viu? A Eu próxima sempre vez a imagino o gente pessoal vai. fazer. Vou muito bem. Próximo a gente faz uma cozinha aqui, Opa! aí você dá Isso é dá o tom. interessante. Você tem um prato que é o prato que você faz para as pessoas verem que a comida vegetariana pode ser muito boa? Tipo, esse é o prato secreto, que quando alguém vai lá em casa... Não tem um prato secreto, mas tem acho que um ingrediente que a gente pode usar muito em várias coisas, que é o creme de castanha. Nossa, é muito bom, né? E é milagroso, assim, você fala, assim, isso não leva leite. Não, Mentira. mentira. E você pode usar de acordo com a consistência dele para várias coisas. Eu faço um cogumelo Paris com um cremezinho bem temperado. Já tô. Essa aqui falou em comida já. Bota no forno, ele faz e tira, só isso. Porque quando você tira o talo do cogumelo, ele fica um buraquinho no Paris, né? Aí você bota o creminho ali dentro. Você pode botar um queijinho vegano em cima, ele gratina. Uma coisa que eu faço que eu acho muito saudável é fazer o queijo ralado com oleaginosas. Você bota um pouquinho de levedura também, mas tempera com várias coisas. Sim. E aí você bota tudo, macadâmia, nozes, amendoim, bate. Fica bom demais. Fica espetacular. Também é um segredinho que você bota e dá um sabor. Então... E o pessoal, nesse sentido, geralmente tem isso que você falou. Então, tem um pouco de pé atrás. Essa da jaca é muito característico. Porque muita gente que ouve é de jaca, não quero. Não se dá a possibilidade de experimentar. E eu já vi muito isso acontecer. Depois a pessoa que abre a possibilidade se surpreende, fala, caramba. E é uma característica, você sentiu isso também? A gente sempre fala isso, que quando você tira a carne do prato, você abre uma possibilidade que normalmente as pessoas não se dão de conhecer novos sabores. É um leque infinito. É engraçado isso, É né? inacreditável. Parece que a carne trava você num mundo em que não existe nada além daquilo. Exato. E quando você tira, não sei o que acontece, que todo mundo se abre assim de forma natural. Completamente. É um leque... Você sentiu isso também? Totalmente. Porque assim, nosso mundo permite pouco isso, né? Nosso mundo privilegiado, a gente consegue parar uma hora ou outra na cozinha e fazer. Mas, assim, a maioria das pessoas não consegue. E quando você tem que buscar o sabor, quando você tem que buscar os ingredientes, aí sim você começa a descobrir. Então, o meu palmito-olhau... um palmito-olhau. Outro prato. O que é palmito-olhau? Bacalhau. Um bacalhau, uma bacalhauada de palmito. Tempera, desfia ele, tempera, leva no forno. Aí ele pega todo o tempero e fica, assim, aquela fibra. E aí você bota com batata. Palmito pupunha ou palmito... Pupunha.
batata, tomate, cebola, azeite, forno. Tirou, é um bacalhau. Só que é o palmito olhar. Não. E assim... É muito bom. Divino. É muito bom. Já comi a bacalhoada de palmito. Sim, Mas não esse palmito. Mas aí é aquele palmito grande. mas você desfia, é. Mas é o grande, É. aquele que vem. É o pupunha. É, né, vem na Ah, e qual é o própria nome? palmito pupunha. É. Palmito pupunha. Não, mas eu digo, qual é o nome que a gente fala? Esse. Não é o tolete. É um outro nome, esse palmito. E aí, eu acho que é legal, eu acho que você Come, tem muito. Omelete, Isso, pelo por amor favor. de Deus. Como você vai adorar. É todo seu. Tá muito bom. Sabe o que eu acho legal? Acho que em alguns momentos o Heitor comentou sobre essa questão da construção, né? Da gente ter um hábito que ele é construído e muitas vezes a gente não percebe, né? Por interesses. E como você vê hoje, Heitor, essa necessidade de a gente encarar isso por conta não só de uma questão... Muita gente por causa dos animais, não se sente bem, acho que os animais têm direitos que a gente deve levar em conta na hora das nossas escolhas, mas isso reverbera para outros pontos, né? A gente poderia citar a saúde, mas eu acho que algo importante que está acontecendo hoje são os impactos ambientais. Sim. Como é que você vê isso, o papel das pessoas nesse processo de, não vou dizer encarar, mas dar o recado para essa indústria de que, olha, cara, a gente está sabendo o que está acontecendo e a gente precisa mudar isso. E por meio dessa postura, exigir uma mudança, ou instituições públicas que estimulem isso, ou as grandes corporações. Você vê nesse jogo de xadrez alguma forma das pessoas poderem dar esse passo, ou elas também não querem? Porque eu tenho muito medo disso. Às vezes eu acho que as pessoas... É aquela ideia de eles me exigem isso e eu adoro que exigem isso. Tipo, que bom que falam que eu tenho que comer isso. Que bom que falam que eu preciso dessa proteína. Porque assim eu continuo e tá tudo bem. Eles me contam uma história e eu acredito na história que eu quero acreditar. Como é que você vê isso? A gente tem, pelo menos na história do século XX, assim, um exemplo que a gente pode tirar aqui como uma luta que foi vencida, que foi o tabagismo, né? Depois eu fui descobrir, eu sempre me questionava, por que eles perderam? Que movimento foi esse que permitiu? Porque eles eram Muito forte. gigantes. As propagandas que a gente vê que cigarro faz bem, assim, é inacreditável. As pessoas fumando e dizendo que está tudo certo e faz bem, é o sucesso. Hollywood é o sucesso e tal. E eram as melhores propagandas, Propagandas né? incríveis. Lindas, cara. Aquela sensação de, né? Movimentavam um negócio, Você não pegou Não muito peguei isso. essa. Não Você peguei. não pegou muito você isso. Não peguei. É incrível. Era lindo. Era lindo. Eu vi um documentário sobre isso outro dia. Começaram a acontecer pesquisas sobre o malefício do tabagismo, que foi terrivelmente combatida, mas aí que tá, informação séria, cientistas indo a campo, jogando na cara das pessoas, e a indústria lutando, até que certo momento ficou inviável. Eu falei, por que eles perderam? Hoje, a indústria do tabaco é a indústria dos alimentos. Eles meio que Eles deram uma migraram. guinada. Migraram. Deram uma guinada. Então, assim... Não sabia disso. Também não. Era uma questão que eu tinha... Falei, cara, não é possível. Caramba. Então, isso me colocou um negócio assim... É uma luta dura, cara. É uma luta dura. Mas não tem outro jeito, neste sistema que a gente vive de democracia burguesa e capitalismo, de ir pelos meios legais. Informação, união, vamos pautar esses assuntos, vamos aumentar isso, vamos levando para, de alguma forma, mudar, porque está na nossa cara. Se a gente continuar vivendo com latifúndios
e extrativismo e tal, a gente vai, em pouco tempo, não vai ter retorno. Então, é um assunto que está aí, jogado. Como é que a gente vai fazer? Não sei responder. A ideia seria essa mesmo. Nestes meios, informar, reunir, juntar o que vocês fazem e ir no sentido legal. Uma diminuição aqui, um aumento de em vez de 30%, 50% de mata virgem para cada... E ir ganhando esses pequenos, porque realmente mudar de uma hora para outra não vai acontecer. Não vai, né? Infelizmente. Infelizmente. Sabe que talvez isso já é uma notícia, quando for pro ar, seja uma notícia que o pessoal já deu uma estudada melhor, tal. Mas ontem, cansado, quando eu fui deitar, me mandaram uma mensagem sobre uma notícia de que a pecuária conseguiu a possibilidade no processo de crédito de carbono de ser incluída por conta do crédito de carbono. Exato. Eu quero ler melhor, porque eu vi, sabe quando você vê só o... Você só vê... Então, quando tiver no ar esse episódio, eu já também vou estar mais bem informado. Mas para entender a ideia. Porque, sim, em alguns momentos, quando você pega uma floresta, destrói a floresta. Você acaba com a floresta, põe pasto. Destrói o solo. E depois você começa a recuperar com algumas ações, mesmo diante da pecuária. O que acontece? Aquele solo destruído começa a ter uma nova postura em relação ao carbono, né? De você segurar, de você ter o sequestro de carbono. Mas não comparado à floresta. A floresta tinha o carbono lá todo, mas sim diante de um solo destruído. Bom, na letra fria, exatamente. É um verde que está fazendo. Exato. Quem olha fala, olha, troca, estão conseguindo. E eles estão usando isso como argumento. Olha. E aí, conseguiu-se isso, que eles podem utilizar isso para crédito de carbono e não serem responsabilizados pelas emissões. Ah, não é possível. Quando tem emissões. Eles são muito poderosos. Eu quero ler melhor isso, vou entender melhor, mas é incrível que o país, que os estudos mostram que o principal problema do Brasil, né, porque cada país tem a sua característica. O Brasil, o principal problema ambiental é a pecuária. Né? Quando você pensa em gases, do efeito estufa, ou todos os outros, né, desmatamento, que estão interrelacionados, poluição, degradação do solo, uso exagerado de áreas, né, de terras, é a pecuária, é a produção de produtos de origem animal. E eles recebem os benefícios. Eu fico me perguntando nisso que você falou da indústria do tabagismo que migrou para a indústria alimentícia. Se a gente não tinha que tentar... Porque, assim, às vezes eu duvido que na base do amor e da paz a gente vá conseguir mudar a estrutura. Porque é isso, a gente vive numa sociedade... Capitalismo selvagem é sobre quem está lucrando. Os poderosos querem continuar sendo poderosos e querem continuar lucrando. Então, será que a estratégia não é tentar convencer essa galera a lucrar de outra forma? Do tipo, vamos investir em coisa boa. Carne cultivada. Sabe, em vez de incentivar a pecuária que você vai desmatar, talvez se a gente investir nessa tecnologia, a gente vai precisar desmatar menos animais vão sofrer. Porque eles não vão abrir mão do poder, eles não vão abrir mão do lucro. E eu tenho muito medo do futuro e o que fazer. Aí, às vezes, eu tenho vontade de tipo, é isso, ser estratégico. Às vezes, eu acho que a gente tem que ser estratégico, tem que... Mas são muitas, é aquela coisa, são muitos elos de uma corrente, né? A gente não pode achar que a gente vai lutar por isso aqui... E pronto. E aqui vai mudar quando a gente tem um sistema de vida, assim, do trabalhador que não permite que ele pare um dia na cozinha, por exemplo, para vivenciar os alimentos. Ele precisa ter aquilo ali, o arroz com feijão e o bife. Quando tem. Então, por exemplo, a escala 6x1, que a gente está brilhantemente pautado pela Erika Hilton e é o debate e tal. Isso ajudaria. Super. Se a gente tem uma gama de trabalhadores que tem a possibilidade
de descansar, de ter cultura, de estar junto da família, de ter uma informação bem recebida e não só estar no dia a dia do acorda, trabalha, a gente tem uma possibilidade de começar a jogar esse assunto, sabe? Que esse assunto seja recebido pelas pessoas. Sim. Sabe qual é o meu medo do 4? Porque eu não vi ninguém comentar, eu queria saber a opinião de vocês. A ideia do 4x3 é se o trabalhador, nos outros 3 dias, não vai trabalhar. Como assim? Porque as pessoas não ganham o suficiente para falar, nossa, eu vou ficar em Sim. casa e tal. Vai E ter aí jornada vai dupla, falar, eu tripla. quero... E aí Sim. pega os outros 3 dias. Porque aí tá próximo do 4. Eu tenho a impressão que, infelizmente, isso mas é um 4x3 risco. não vai... Isso aí tá Esse aí- jogando alto. É 5x2 se rolar. Né? Sim, que seria bem razoável, né? Porque, Sábado e 6 domingo. por 1 sábado e domingo. Nossa. Sábado e domingo, que é o que todo mundo tem em mente, né? Que é o... E o Exato. 6x1, o audiovisual, a gente trabalha muito no 6x1, né? Sim. É o que a gente entende mesmo. E isso é muito real, assim. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada e eu vejo o tempo que me gasta pra cozinhar a minha comida da semana. Como às vezes... É isso, uma pessoa extremamente privilegiada. Eu abro mão de algumas coisas porque porque eu coloco a minha alimentação vegana como uma das minhas prioridades que eu não abro mão. Sim, claro. Mas eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, uma mulher branca, de classe média alta, que mora no Rio de Janeiro. Eu tenho esse tempo. Se eu não tivesse, eu provavelmente não conseguiria. Então, Ou ia comer mal pra caramba. ia comer muito mal. Então, é isso. A gente precisa de uma revolução no sistema como um todo. É mudar tudo. E eu acho que nesse sentido tem uma outra camada que é legal a gente pensar, que é essa visão de que eu tô comendo lá o arroz com bife e, poxa, é isso, porque isso me faz bem e tal. E não sabem, por conta desse processo, de que provavelmente isso também não está fazendo bem. Os estudos mostram. Sim. Então, além de você não dar possibilidade, as pessoas não têm informação que aquele costume que foi criado pode trazer malefícios para a saúde. E a gente sabe, por isso não porque eu estou falando, mas porque os estudos mostram. Então você tem esses 2 fatores, né? De tipo, além de se lutar por algo que às vezes muita gente nem tem na mesa comida, luta-se por um alimento que muitas vezes pode trazer malefício. Isso é muito complicado, né? Quando o programa for pro ar, você vai poder botar o link que eu vou passar para vocês esse documentário sobre a indústria do tabaco. Não, isso é muito Que legal, porque tem uma relação. correlação perfeita. E aí a gente fala, o cara chegava no programa de auditório lá, com um calhamaço do estudo científico dele que provava por A mais B, sem nenhuma dúvida, que fumar causava câncer. E o apresentador fumando. É bizarro. É incrível. E o cara assim, que provas você tem? Que você... Não, o cara assim, e aqui, ó. Tum. Pau. Aqui, ó. Tum. Aí o cara pegava e fazia assim, jogava no chão. E aí fumando falava assim, quantos anos você tem? Pro cientista. Aí ele, 52. Aí o cara, eu tenho 48, olha só, eu sou muito mais jovem que ele. Olha a aparência. Você tá vendo? Olha aqui, eu fumo 3 maços por dia. Babando. Tipo, defendendo. E assim, é como as pessoas reagem ao... Cara, o cara era um cientista com todas as provas. Então a gente vai bater com a cara na parede mesmo. É bem interessante essa correlação. que a gente tem. Manda e a gente vai deixar aqui embaixo para todo mundo, com certeza. Nossa, quero muito assistir. Isso me lembrou, desculpa, Valentina, o que está acontecendo na COP. A SVB foi um pessoal nosso, né, da SVB para a COP. E não é só na COP, em outras reuniões que falam de meio ambiente e tudo, terminam as reuniões, para onde eles vão? Não. Churrascaria. Estão falando de impacto ambiental e tal, termina, vão comer a carne. Isso é comum. Como se... lembra muito isso do cigarro, tipo, essa vontade de não ver o que a ciência está mostrando. Você não pegou, né? As pessoas fumavam aqui. Quando a gente está aqui, fumando, comendo. Assim. Avião, né? Avião, minha mãe sempre falou, eu acho tão loucura. Imagina. Era normalíssimo. Fumante e não fumante. Era aqui.
Eu sou não fumante, a pessoa aqui é fumante. Tem uma área, barreira que a Imaginária, né? fumaça Não vai passar. Vai. E, bom, tá aí agora. E era o mais normal a gente ver esses locais com fumantes Sim, do que não fumantes. sim. Era a maioria. E- O pessoal, todo mundo fumando. O não fumante ficava, tipo... E a Era muito reação é muito insano. parecida. Agora não pode mais fazer piada com o preto, né? Que a gente vê. Não! Não pode. E era isso. Agora não pode nem mais fumar o cigarro aqui junto com... Não! Você tá num lugar fechado, eu não quero fumar. Eu acho, às vezes, porque Que doideira. você falando... Cansa. Que doideira. Cansa. Você falou essa imagem do documentário do jornalista e me fez pensar... Vocês viram aquele filme Não Olhe Pra Cima? Sim. Da Netflix? Aham. É bem isso. É bem isso, né? E aí eu fico pensando que, como a gente, como sociedade, não é de agora, não é da época do tabagismo, a gente tem uma tendência muito grande a descredibilizar cientistas, a descredibilizar jornalistas, né? A gente passou durante o governo Bolsonaro, nossa, como jornalistas sofreram, fake news cresceu muito. E eu lembro que na época da pandemia, a gente lidava também muito com pessoas que não queriam lidar com a pandemia estar acontecendo, não é tão sério assim, as Sim. pessoas não... Vinha não- de cima, né? Vinha de cima, exato. A gente tinha um presidente que fazia um desserviço absurdo. Então, mas assim, tirando... Eu fico pensando no indivíduo no meio disso. E eu acho que pra muita gente, tanto o cigarro, quanto a carne, quanto tudo, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas não querem olhar e não querem acreditar por medo. Sabe uma coisa da estrutura de quem é obsessivo, quem é neurótico obsessivo, que tem essa coisa de não quer aceitar a falta. Então eu não quero aceitar que eu posso ser faltante, que tem algo que tá errado, que é algo que pode dar errado. Acho que na pandemia tinha muito isso, de gente que não queria ignorar que a pandemia que estava acontecendo, que pessoas estavam morrendo, que a pessoa poderia morrer, porque dá muito medo mudar e perceber Sim, que pode sim. estar correndo perigo. Então eu acho que tem muita gente que ignora todos os dados assustadores que tem sobre o impacto da pecuária, sobre o mal que faz comer carne, laticínios, como isso está ligado a doenças cardiovasculares, a câncer, porque as pessoas têm medo de se haver com isso, porque a gente tem medo da morte. Sim. A gente não quer lidar com o fato de que a nossa espécie pode chegar ao fim. Só que eu fico muito preocupada que as pessoas... Nossa, eu não sei se no meio de vocês teve isso, mas eu tive uma época que quase todo mundo do Instagram tava assim, é isso, vai todo mundo morrer daqui 5 anos, então eu vou fazer tudo que eu quero. Aí você Isso fala, na época da pandemia, né? não, agora, assim, eu acho Fim que de quando pandemia. lançou... Pós-pandemia. Pós-pandemia, acho que tem Isso. um ano, assim, tipo, Aham. é isso, tem Não aquele... tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Eu Sim. falo assim, cara, é óbvio que tem. É. Porque a quem interessa a gente achar que não tem jeito, sabe? Quem tá ganhando com a gente não tendo esperança? Uhum. E isso é muito triste. Aquele relógio que eu falei pra vocês de Nova York, né? Que eu acho que foi depois que botaram aquele relógio numa praça em Nova York que falava, né? A gente tem menos de 5 anos até ser O ponto de irreversível. retorno, né? E é isso, a gente só tem mais 5 anos. Então eu vou comer carne mesmo, vou fazer churrasco mesmo, eu vou fazer loucuras mesmo. E aí as pessoas assim, então eu não quero ter filho porque eu não quero que meu filho cresça nesse mundo. Mas será que a gente não pode construir um mundo melhor? Valentina, sabe que você falou uma coisa que me remeteu a uma história parecida que você contou, Heitor, você com 4 anos. Eu devia ter, eu não lembro exatamente a idade, mas devia ser 10, 12 anos, quando a AIDS começou Sim. a assustar o mundo, né? E existia essa questão da negação. E eu lembro uma vez que eu estava na escola e a professora começou-se a falar sobre a AIDS. E aí, a reação nossa, novinhos, e eu lembro muito bem que eu falei isso e o que eu pensava na época. Eu tinha 10, 12 anos. E aí, tá, gente, o que vocês acham disso? Aí a garotada começou a falar, se eu pego AIDS, aí eu vou sair fazendo tudo, já vou morrer mesmo, eu saio fazendo tudo, né? Aí a professora, fazendo tudo o quê? Porque a sensação que a pessoa tem é fazer tudo que, o termo é esse, que é proibido. É proibido. Tipo, eu vou tocar o terror. E ela perguntou pra mim, Ricardo, o que você faria? Eu, entre os proibidos, né, que passam pela cabeça, eu falei, professor, o que eu mais pensei foi eu, por exemplo, ir para um jogo de futebol sozinho, porque às vezes meu pai não quer ir. E eu falei, agora eu vou, eu quero ir e tal. Que bonitinho. E eu acho engraçado, porque quando você falou isso,
Não importa se em 5 anos a gente não tem... Cara, a gente vai fazer aquilo que faz sentido, que é ético. A gente está numa situação difícil. Mesmo que você ache que o mundo vai acabar, cara, isso faz com que você não mude a sua postura de fazer o certo, de ser uma pessoa que respeita os outros, que respeita os animais, desculpa, respeita o meio ambiente, tudo. Porque independe do resultado lá na frente. A gente, na minha visão, a gente deve fazer aquilo que faz sentido para uma postura ética. E é engraçado que quando a gente não tem esperança, a sensação é de Chutar o balde. chutar o balde. E que loucura isso, né? Que loucura isso. Mas acho que ética também não é uma coisa tão difundida assim. Mas pensando... Você era um garoto diferente. Viu, garoto, viu? Heitor, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao dia a dia das pessoas mesmo, e essa questão de como a alimentação ou como os nossos hábitos têm o poder de pelo menos estimular mudanças. Você falou dessa questão do poder que instituições, grandes corporações têm. Pessoalmente, o que você acha que as pessoas podem fazer que pode gerar mudanças e que tem um poder específico quando isso ganha um número maior de pessoas apoiando isso? Porque senão a gente entra nessa sensação também de... Potência. Essa sensação de, não é comigo mesmo. Então fica esses dois lados. Como é que você vê isso? Respira. Deixa eu ver. Que não é fácil, né? Eu vejo os dois lados muito fortes, porque é desanimador, muitas vezes. É muita gente, né? É difícil falar o que as pessoas podem fazer. Você é privilegiado, nós somos. É muito diferente, a gente tem muitas realidades, né? realidades, né? É difícil falar pelos outros, mas eu acho que se a gente tem tanta informação hoje em dia, né? Tão difícil lidar com informação, tanta fake news, a gente é tão massacrado por rede social, e é difícil lidar com essa coisa toda e achar um caminho. Vou te ajudar. Pensa em pessoas que podem fazer escolhas. Porque exigir mudança de pessoas, como você disse, que não sabem nem se vão comer, não sabem nem se amanhã tem uma condição normal. Mas aquelas pessoas que normalmente estão assistindo o podcast, que normalmente são as pessoas que podem ter uma atitude. Começar. Começar, que legal isso. Alguma coisa você tem que fazer para se transformar, para ver a diferença. E isso é importante individualmente, assim. A gente tem que mudar alguma coisa em mim, eu tenho que mudar alguma coisa em mim, né? Aprendi com um professor de teatro que a gente deve sempre falar de si. Porque a gente, em turma, a gente fala assim, porque a gente fala... Não, porque eu. Então, comigo, recebi uma informação que faz sentido, pratica. Bota para rolar. Vê ali. Essa informação vai te dar uma outra. Você vai se perceber de uma outra maneira. Essa mudança pode acarretar uma outra. Então, acho que é movimentar. E às vezes sem pressão, né? De alguma coisa. Fazer. Sem pressão. Não é esse movimento que vai acabar com a pecuária. Mas, de alguma maneira, vai acabar com alguma coisa. Vai me transformar. A gente falou muito de alimentação. Em mim, o que mais eu senti, e hoje em dia eu como, ainda é uma luta contra o vício mesmo. O que mais me transformou nem foi deixar de comer carne, foi a farinha. Farinha. Muita gente fala isso, né? Olha! A farinha branca é um veneno.
quando eu parei, eu fiquei 6 meses, assim, vegano e tal, larguei a farinha, larguei o açúcar, outro crime, né? Tava limpo. Tava limpo. Caramba. A mente faz assim, abre. Você se sente realmente de uma outra maneira no mundo, assim, de outra maneira. Você se coloca de outra... com clareza mental, com leveza corporal. Foi o que mais eu senti, assim. E nem por isso eu consigo. Hoje eu como. Mas já percebo, já entendo, já evito, já... Então, são mudanças que a gente tem que testar na gente. Mas, assim, uma coisa que é muito difícil também é evitar o plástico. Agora, o plástico, para mim, é mais grave ainda do que a indústria. Você diz ambientalmente falando, o impacto que isso... Porque é fácil Ter plástico o tempo transformar, assim. Não, transformar a Tipo, indústria. é mais fácil você tá. manipular, Fácil, digamos gente, assim, a tirar o mudança. plástico da indústria. É fácil. Uhum. São pequenas coisas. Muito mais difícil se acabar com a pecuária, com a soja, com o milho. Muito mais difícil. Mas faltam... Talvez aí seja um movimento de coletivos que a Tá gente mais à mão. consiga... porque a gente fala, tirar o canudo, porque a tartaruga é sempre jogado no... Assim, não é isso, não. É a sacola, é a embalagem, é o negócio. Aqui, papel, ó. Sim. Papel. Essa aqui é biodegradável. Então, papel. Ah, tá. Sim, Não é no plástico. sentido não é plástico, positivo, assim. No positivo. Aham. Uma E coisa eu vou no que- mercado e eu estranho muito as pessoas não levarem as sacolas, assim. É. Às vezes acontece, eu tô indo, Sim. pego uma... Aham. Mas assim, eu levo a minha sacola lá de Sim. pano e tal. Uhum. E uma vez uma garota atendendo falou assim, cara, eu sempre vejo você com essas sacolas. Como é difícil as pessoas virem com a sacola de pano. E é o que você falou, Heitor. É fácil, cara. É fácil. Isso é. Porque o plástico em si não é o produto em si. Eu acho que é por isso que é mais fácil. Ninguém fala, eu quero o plástico. Exato, As pessoas... exato. O produto em si, a carne, é mais difícil porque a pessoa está acostumada. Se vem no papel, se vem no plástico, se vem na madeira, Pouco se vem no importa. ar, tal, eu quero comer. Então, talvez é nesse sentido que você diga Isso. que é mais fácil as pessoas tentarem essa mudança. E até a indústria. E a indústria, né? É um Buscar movimento, formas, né? ali, você transformar. dá uma subsidiada aqui, Aham. altera um pouco ali e tal. Vontade, né? Vontade de mudar. Vontade. A gente tem mercados hoje na Europa que não tem invólucro nenhum, Uhum. né? Você vai lá com o seu saco, bota o grão, leva, Sim. a verdura está enrolada nela mesma e assim vai. Eu acho, mas às vezes eu acho que... Isso, de novo, isso tá muito ligado com a sociedade como um todo. Eu acho que a revolução como um todo, de que hoje a gente não tem tempo pra nada. Uhum. Então, a gente precisa ser prático. Não, Então- totalmente. Então, é isso. Aí a pessoa fala, puta, eu preciso ir no mercado. Mas aí ela vai ter que... Não dá tempo de passar em casa pra pegar o... Então, assim, é isso. Se a gente mudar todo... Mas são pequenas Mas são revoluções. pequenas O revoluções. Então. cinto de segurança. Você também Não não dessa peguei época. essa época. A gente andava, a Deus dará. Dava na... Ué, todo mundo usa hoje. Por Sim. quê? Não, e atrás a gente ia nas Brasílias da vida e você ia Ia na lá caçamba. atrás, na caçamba, e pulando lá as crianças. Eu já peguei muito o hábito do pá. É? Total. Hábito. Hábito, Tudo é campanha, interesse. A quem interessa? A quem interessa. Essa é a pergunta, a quem interessa. Sabe que tem um vídeo rolando, eu não vou falar nome de quem ou não, mas é bem interessante as pessoas assistirem sobre, voltando ao tabaco, quando proibiram em São Paulo. Sim. Você já viu esse vídeo rolando no Roda Viva? Sim. O político que decidiu que vai ser proibido, os jornalistas... Então, você não acha que você quer mandar muito, não é muito ditador? Ele não. Eu tô colocando isso para cuidar da população.
não pode fumar, porque quem não fuma não é obrigado a fumar junto com vocês. São Paulo foi uma Já grita. foi um... Assista isso. Rolou há pouco tempo no... A sua mão tá no quadro. Ah, é de novo, né? Cobrindo o convidado. Caramba. Essa mão é... Professor Polvo. É a nossa logo. É a nossa logo. Tá aqui, daqui a pouco aparece. Então, e rodou muito esse vídeo. Sim. Ele no Roda Viva debatendo essa questão, né? Mostrando que às vezes tem que ter uma atitude impositiva quando se está baseado em ciência, quando está se baseado em uma nova forma que a gente sabe que não vai atrapalhar as pessoas, mas sim criar um novo hábito, uma nova visão. Vou botar o cinto de segurança porque eu quero prender vocês. Não, a ciência diz que você quebra a cabeça se você bater. Tem milhões de testes com carro batendo com boneco. Uhum. Então, vamos botar o cinto. Tá bom. Heitor, a gente infelizmente tá chegando ao fim. Pois Não, ainda falta. Uma hora. Ainda tem uns 3 minutinhos. Não, mas eu queria te fazer uma Tem- pergunta. por isso. Eu quero saber, você tem esperança? Você acha que você consegue deitar a cabeça no travesseiro e sonhar de... Cara, eu acho que um dia a gente vai conseguir se juntar enquanto povo, cobrar o que precisa ser cobrado do governo e conseguir ensinar, conseguir aprender. Tira o lado positivo aí. Tem que tirar. Então, É engraçado, assim. Não, eu posso falar que tem, porque eu já tive. A gente viveu uma época. E aí, colocando completamente política partidária de lado, a gente estava evoluindo como país. Né? Só que, como a corrente tem vários elos, são movimentos mundiais, sim. sabe, o crescimento da extrema-direita no mundo, e aí fomos dragados por essa coisa de novo. Sim. Mas são movimentos que estão aí. Eu não teria esperança se eu não visse possibilidade. Se a gente vê uma possibilidade, isso se chama esperança. Uhum. É difícil? Estamos vendo que é. Mas se não tivesse, aí vamos chutar o balde mesmo. Né? Não, vocês são prova disso. Vocês estão aqui trabalhando pela ética universal, do que vocês acreditam. Então é isso, acho que temos jeito. A gente vai chegar lá, A gente Valentina. vai, eu também A gente vai acho. chegar Eu lá. gosto de Eu sou muito acreditar otimista. nisso. Eu sou muito otimista. Você é o maior otimista. Eu sou muito otimista. Eu acho que, no fundo, essa é a minha visão. Pode ser viagem, mas no fundo, a grande maioria das pessoas quer um mundo melhor. Sim. A grande maioria das pessoas, aqui falando do nosso tema, não concorda que animais sofram, sejam explorados, crueldade. Ninguém gosta. Não, Acho que um é no pouquinho raso. mais, Só que a gente A não grande consegue maioria aplicar. exatamente. É difícil aplicar, porque aí entra a questão de relacionamento, questão De rotina, humana, hábito, dos cultura. erros. É Sim. difícil. Então, por isso que eu sou otimista. Eu sei que é difícil, mas por outro lado, eu acho que é difícil a gente não buscar isso. É mais difícil a gente não buscar isso. Perfeito, Oh. É mais difícil. Não é? perfeito. É isso aí. É isso. Obrigada, Heitor. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi muito bom aprender com você. Que isso. Foi Eu maravilhoso. Demais, agradeço. demais. Eu espero que você tenha gostado do nosso banquete Peraí que ainda matinal. falta o Falta. brownie. Olha lá, Pode, Pô, pode Misturado. pegar mais, pode vou pegar pegar mais. Fica à vontade. É Queria isso, né, agradecer os Valentina? nossos patrocinadores que estão sempre aqui com a gente, a Arcasber, a... Nossa, me deu um branco. que E eu agora? E Eu agora? olhei pra Eva você. Deli. Eva! Arcasber, Teva Deli, Vale da Mídia, Open Kitchen. Obrigada demais por fazerem isso tudo aqui ser possível. Agradecer você que tá assistindo, que ficou até o final. Mas e quem não se inscreveu ainda? Ai, não dá, aí tem que se Pô, inscrever, tem que se galera. inscrever. Pô, Como assim? vamos querer, né? Assistindo Vamos aqui querer. e tal, e não se Manda pra inscreve. alguém que... Vejam um documentário do tabagismo que a gente vai deixar aqui na descrição. Quero ver também. E... Obrigada a você, Isso. né? Ai, obrigada. Obrigado, Mais um Valentina. episódio. Heitor, mais uma vez, Obrigada obrigado. demais. E é isso, gente. Na semana que vem, Tamo de volta. tem mais Sem Ciência. Tem mais. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Tô adorando, só que não vou pra praia. Não pode ir pra praia. Tem que trabalhar. Valeu, gente. Um abraço. Beijo, Tchau, tchau. tchau.